Te deixei falando sozinho, né, Erivelto? O Erivelto é a videira. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu te passei o host, né, Suzana? Já comecei a gravar. Tudo certo? Então, vamos. Você vai ler? Vou pegar o Vida Feliz. Depois a Fátima faz a prece? Pode ser, Fátima? Não? Fátima tá estranha. Fátima tá estranha. Jesus disse. Mas de novo isso, gente. Vou ler, porque, né, já que abri. Jesus disse: não se turbe o coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Deixa eu ver se tem alguém entrando aqui na sala. Não. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se colocas as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre naturalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente ante as ocorrências mal-sucedidas. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com o alto, nos conectar com Jesus, com os nossos mentores, nossos anjos guardiões, pedir ajuda para que esse evangelho, para que esse estudo do NEP seja enriquecedor, seja esclarecedor, que a gente tenha intuições na hora que a gente estiver falando, na hora de apresentar os nossos estudos, que a gente consiga aprender a lição e levar essa lição para a nossa vida. Nos proteja, nos ilumine, encha de luz a nossa casa, Senhor Deus, nesse momento. Assim seja. Amém. Tem gente entrando na sala, Alexandre e Erivelton. Oi, Alexandre, quanto tempo? Oi. Boa noite, voltei. Boa noite. Agora, Caiu? sim. A Arielle estava me boicotando, ela estava fazendo gincana comigo. Eu entrava numa sala, ela saía, entrava na outra sala, ela saía. Era pique-esconde. Ainda deixei falando sozinho. Eu tô ouvindo ele falando e eu tô correndo para resolver. Era pique-esconde. Sufoco. A Márcia está entrando na sala. Ah, o Léo também. Quem está falando no chat? Não estou ouvindo nada. Vou sair. Ah, na outra vez, né, Eribel? Sim, Oi, foi na Márcia. outra, eu não estava ouvindo nada. Oi, Márcia, bem-vinda. Oi, Léo. Oi, boa noite. O Léo está conectando ainda. Vem cá. O Léo tá conectando. Oi, Léo. Bom te ver. Léo! Léo. Gustavo, pega para ele meu suporte do telefone. Quê? E aí? Quem vai falar? Quem vai ler? Eu não sei. Quem vai comandar isso daí? Eu não quero comandar nada. Eu vou dar mute aqui agora.
Eu acho que é a Ariane, gente. A Ariane que eu tô vendo aqui, a primeira pessoa Não, do quadrinho aqui, ó, na tela, o eu quadrinho acho na que é o tela. Leonardo, porque o Leonardo tá. Não, eu concordo com a Ariane. Aqui tá muito barulho. Do lado tem uma televisão com desenho aqui. A gente não tá escutando esse barulho não, hein? Ah, Saudade, Léo. a gente Também. parou. Me confirma aí o versículo que eu estava procurando lá. Eu estudei, mas eu. Só para ter certeza. A gente parou no. Homem cheio de justiça. A gente Tá. ia Hoje entrar eu nele li. agora. A gente vai entrar nele agora, né? Aí. Eu vou falar o que eu estudei desse daí, então. Esse item, ele se soma com aquele outro item, vocês concordam? Com com aquela outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aí soma com a outra bem-aventurança que diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Kardec faz isso no Evangelho, né? Ele junta os dois. Vocês estudaram assim também? Aí eu li uma página que está lá no capítulo 28, que fala pelos inimigos do Espiritismo. Aí Kardec cita essas duas bem-aventuranças e ele faz um texto sobre isso. E isso mexeu muito comigo, porque assim, já tinha lido esse texto outras vezes, mas agora eu fico até emocionada de falar, porque eu estou estudando a história de alguns espíritos algumas pessoas que passaram, né, pela história do Fé, Esperança e Caridade, né, do nosso centro. E lá no começo, essas pessoas, parece, assim, eu lendo esse texto aqui, parece que elas entenderam esse texto e elas viveram esse texto na raça, né, que fala da questão, né, que felizes os que são perseguidos por amor à justiça, ou seja, quando a gente está seguindo o caminho do Cristo, quando a gente está tentando seguir a nossa fé, os nossos princípios. Aí Kardec fala que uma frase interessante, que o batismo disso, de uma ideia nova, de quando você levanta uma bandeira de algo bom, né, para o mundo e traz algo novo, o batismo disso é a perseguição. E aí Kardec fala isso, né? A perseguição é o batismo de toda ideia nova. Então, para a gente não ter medo disso, para a gente perseverar, aí todo o texto ele vem falando disso. E tem uma hora que ele fala, né, que para nós espíritas, a gente não ficar aflito, que a gente está no caminho certo, né, para prosseguir, e não ter mais os que matam o corpo, mas que nada podem fazer com a alma. Aí eu lembrei deles por conta disso, porque, por exemplo, uma das pessoas que participaram, né, que tiveram um pezinho no Fé também, foi Viana de Carvalho. Ele eu não sabia, não sei se vocês... E Divaldo tem muita psicografia dele, né? E Oli de Castro eu não tinha estudado sobre a história dele, mas eu acho que todo mundo já ouviu falar nesse evento, né? Oli de Castro, ele musicalizou a Canção da Alegria, que a gente sempre canta no centro, que Leopoldo Machado escreveu, o Oli de Castro musicalizou. E esse Oli de Castro, por onde ele passou, aí eu vi fotos dele com o pessoal do centro, lá na década de 20. Ele e o Viana de Carvalho, eles eram militares e eles viviam se mudando de estado em estado. Aí eu dei uma pesquisada na internet e fui ver que, assim, por onde eles passavam, eles faziam, assim como Leopoldo Machado também, eles fundavam o Centro Espírita. O Viana de Carvalho, por exemplo, ele estava na fundação do nosso centro. Eles fundavam trabalhos, fundavam ações. O Oli de Castro fundou um lar para crianças. E o que eu achei interessante assim, na biografia é que eles passaram por essas dificuldades, eles eram perseguidos. E ao ponto até de ser ameaçado para abrir um centro espírita em determinado lugar, ou mesmo Fé, quando ele abriu aqui em Nova Iguaçu, os trabalhadores que atuavam aqui no Fé, eles eram perseguidos, exatamente o que está aqui nessa página. Só que eu acredito que eles entenderam a mensagem e superaram. Porque existia um preconceito, né, com relação à Constituição. Na época ela era totalmente católica, né, ligada ao catolicismo,
E aí essa turma, inclusive, ela era fichada, né? Aí no próprio FE, nesse trabalho que vocês fizeram, tem documentos que a pessoa vai lá e faz o registro com o delegado, né? Registrando que ele está exercendo essa atividade aí. E era um tipo de perseguição. Mas agora a gente acaba passando por isso também, essa situação do dia a dia que está hoje, né? Essa questão das opiniões que acabam deixando as pessoas muito segmentadas, né? É de um lado ou é do outro, ou você está contra ou você está a favor. E aí a gente está vendo questões de pressões que pessoas começam a questionar a opinião de alguém na internet, começa a ser um tipo de perseguição também. Então, de uma certa forma, a gente está sempre envolvido nisso. E esse texto que você está falando, não sei se todo mundo se localizou, ele está lá no final do Evangelho, no capítulo 28. Esse texto ele fala justamente dessa questão, né? Antigamente a gente sofria, antigamente não, lá na época de Cristo era mais relacionado à perseguição da carne, né? Que é a questão da dor. Eu estava vendo uma série, tem uma série achei uma série mais ou menos, mas enfim, uma série da Madalena no Netflix, e tem alguns pontos que mostra claramente essas passagens da Bíblia, e a gente via que era muita questão relacionada a esse ponto do corpo. E agora é mais uma perseguição de pensamento, né? Mas acaba sendo também uma perseguição. Então, tá dentro desse contexto, assim, encaixado, só se renova, só uma forma diferente. O Oli de Castro, quando ele foi para a terra natal dele, saiu do Rio, foi para lá e foi tentar fundar um centro espírita lá, ele, em Belém, né? Ele foi ameaçado de morte também. E passou um tempo e depois ele conseguiu. Ele foi ameaçado de morte, teve que sair da terra natal. Depois ele voltou e persistiu e conseguiu, anos depois, né? Não muito depois, mas ele conseguiu fundar o centro espírita lá e perseverar. Aí tem uma parte do evangelho que fala assim: a perseguição pouco durará. Aguardai com paciência o romper da aurora, pois que já rutila no horizonte a estrela d'alva. Ou seja, eu fui lendo assim, cada frase parece que é a história dessas vidas, né? Mas é o que o Erivelto falou, desde o cristianismo, o texto também fala disso, né? Que eles tinham essa questão. Mas assim, se a gente for parar para pensar a ameaça de morte, eu fiquei pensando, né? Até desde a época do cristianismo primitivo até hoje, até o início, né, do nosso centro, eles sofriam esses tipos de ameaça. Aí eu fiquei pensando, e hoje em dia, se a gente, de alguma forma, segue é perseguido por amor à justiça, né? De que maneiras a gente pode ser? Aí a gente tem as questões espirituais, né, que a gente sabe. E eu fiquei pensando também se, de certa maneira, por exemplo, existem alguns locais, algumas comunidades que você não pode ter outro tipo de religião lá, porque a comunidade não aceita. Então eu fiquei pensando se isso não poderia se encaixar com essa realidade, sabe? Ainda hoje, no Rio de Janeiro, eu conheci cidades assim, ou se não tem nada a ver, não sei. Eu fiquei refletindo assim nos nossos dias, se ainda encontramos, de alguma forma, para instituir trabalhos, essas dificuldades, essas resistências no meio social. Tinha esses casos do pessoal invadindo o centro de Umbanda, né, e de certa forma perseguindo eles, porque o traficante lá, quem comandava na comunidade, tinha ou seguia uma religião, ou tinha algum envolvimento com algum pastor. Isso é também uma perseguição. Tá? Então, assim, bem-aventurados, né? Porque se ele está na ideia e aquela ideia é do bem, ele tem só que resistir. A gente já viu os exemplos desde mais de 2000 anos, as pessoas pagavam com a vida. E está aí na prece, nas bem-aventuranças. E aí é bem legal essa prece que está lá no final, né, do Livro dos Espíritos, depois desse ponto, desse texto que você está falando aí. Tem uma prece justamente por isso, eu botei um pedacinho, finalzinho dela aqui. Tem
esse trecho de Bem-aventurados os aflitos, eu me recordo do estudo que uma vez eu fiz, só que eu não estou achando a página, mas eu achei uma bem similar de Emmanuel. Essa é do livro Nascer e Renascer. E condiz muito o que vocês estão falando, né? No último parágrafo, ele fala muito sobre isso. Que ele diz assim: bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Os aflitos, bem-aventurados, porém, não são simplesmente aqueles que choram e sofrem, deitando críticas e queixumes, reclamações, né? Mas os verdadeiros aflitos são aqueles que recebem as tribulações e dores transitórias da vida, né? Por benditas e honrosas oportunidades de servir com o Cristo de Deus, agindo com bondade operosa e paciência incansável na vitória do bem. Aí é praticamente o que vocês estavam falando, dando esses exemplos, né? Que esses são os verdadeiros aflitos, não qualquer um que chora, que reclama, até por muitas vezes sem motivo, né? E na maioria das vezes por erros nossos mesmo, né? Mas quando você sofre pela causa do bem, pela causa do Cristo, do Evangelho, aí sim você é um verdadeiro aflito, né? Que no final você vai ter o seu retorno no bem, né? Então, tá tudo de acordo com o que vocês estão falando aí. Eu achei legal, né, que foi o que a Ariane falou, né, que tem que fazer que cada versículo é uma bem-aventurança. Sendo que essa parte da sede de justiça e dos misericordiosos meio que anda junto mesmo, né? E aí eu lendo o Pastorino, né, ele fala que seria mas ele responde meio que essa questão, né? Mas não seria errado você ter sede de justiça e ao mesmo tempo misericordioso? Como isso acontece, entendeu? Aí ele explica essa parte dos que têm fome e sede de justiça. Aí eu entendi assim, com um outro olhar, assim, que eu achei também bacana, que ele fala, aí eu resumi aqui com as minhas palavras, fala busca de justeza, ele usou essa palavra, do correto, do ajuste da sua evolução às leis divinas. Então, ele usa meio que justiça combinado a palavra ajuste, entendeu? Você ajustar a sua evolução, a sua caminhada na espiritual às leis divinas. E isso seria essa parte de justiça, vamos assim dizer, para ele, né? E aí a parte dos misericordiosos, aí ele coloca que é aquele que busca auxiliar o seu próximo sem julgamento. Então eu entendi assim, mais ou menos assim, que os que têm fome e sede de justiça são as pessoas que, em primeiro, por que na Bíblia ele coloca primeiro que tem fome e sede de justiça para depois botar misericordioso? Eu entendi assim, que primeiro, segundo o Pastorino, né? Primeiro você tem que se ajustar às leis divinas para aí depois você auxiliar o seu próximo, entendeu? Para você ter, sabe, para você não fazer, vamos dizer assim, de qualquer jeito, você entende? Primeiro você tem que entender o que as leis divinas, entender o que está acontecendo, vamos assim dizer, para aí sim você ter essa balança assim do ser misericordioso, até que ponto, ou o ser justo, entendeu? Então acho que eu entendi mais ou menos isso, entendeu? Em relação à justiça, né? Que seria essa justeza, ajuste, e o misericordioso vem depois por causa disso, que é depois que você, meio que assim, pelo menos me deu a entender isso, depois que você se melhora, aí você, entendeu? Aí você vai para o próximo, mas primeiro o negócio é contigo, entendeu? Então eu acho que eu gostei dessa comparação dele, eu achei interessante. Eu não tinha ainda lido essa passagem nesses olhos, né? Então eu achei que era válido falar também sobre isso. Mas alguém achou alguma coisa, gente? Então, aproveitando a tua colocação, Lívia, que foi muito bacana,
eu fiquei pensando, a gente confunde muito essa coisa de justiça, porque a gente confunde justiça com vingança. E justiça não é vingança, né? A justiça que ele quer, falando, é a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é vingativa, não é verdade? E você falou uma coisa muito legal, que vem primeiro, né? A situação da gente se melhorar para depois ter a misericórdia. É como que se aquele amar a si mesmo, né? E depois o próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo, mas você primeiro tem que se amar, você primeiro tem que se ajustar. E tudo que foge às leis de Deus causa o quê? Sofrimento. Então, eu achei muito oportuno o que você falou, muito bacana. Só isso. E também não confundir, né? A justiça dos homens é totalmente diferente da justiça de Deus. Então, às vezes, a gente lê essa parte com os olhos, vamos dizer assim, com os olhos da carne, entendeu? E não é assim. A justiça de Deus é perfeita, a dos homens não é. Entendeu? Mas a gente confunde esse conceito de justiça mesmo nosso, né, Olívia? Isso, a gente tem essa visão assim, justiça é como se compensassem algo que eu perdi. Então, eu quero justiça, ela acaba virando vingança. Entra até o ponto da vingança. Mas se a gente olhar no próprio dicionário, justiça é uma questão de equilíbrio, de acordos com aquilo que é possível, que é permitido. Então, se você cometer um crime, um delito, a justiça é você ser punido por aquele delito. Mas se você anda corretamente, não acontece, não vai acontecer nada. Então a gente acaba, eu quero justiça porque eu quero uma compensação, eu quero ver o outro lado também passar por essa situação. E não é isso. A gente deturpa até no nosso conceito mesmo, nem pensando no conceito da visão de Deus. E pegando o gancho do que você tinha falado, que ele fala de justiça, né? E aí, pensando no conceito até o nosso mesmo, de que é algo que me é permitido, que é correto fazer, tá? Então eu quero que todos façam aquilo que é correto, dentro do que a gente fez de consenso aqui. Não vamos nem pensar num contexto maior, pensando em Deus. O que a gente consensou entre a gente? Estamos fazendo todos dentro daquilo? Ok. Então, justiça. O Erivelto cometeu uma falha em cima disso que foi consensado. Vamos ser misericordiosos com ele, porque ele está numa fase que ele precisa dessa misericórdia. Então, essa sua interpretação, ela foi perfeita em relação até essa ordem, né, que foi colocada dentro da bem-aventurança aí. Vai para o próximo? Mais alguém? O próximo. Quer falar sobre esse capítulo? O próximo versículo? Você bota a Jussara para falar, a Jussara não está falando nada. Por isso eu vou falar agora. O próximo que fala, continuando, né, dos misericordiosos, né, o 7, não é isso que a gente vai agora? Para, né, compensar, para equilibrar, colocar na balança aí, né, da justiça da semana passada, que o Erivelto falou que a gente não olhou o Evangelho, então eu fui lá no Evangelho. Então, eu peguei duas partes do Evangelho. Evangelho terapia, Jussara. É isso aí. Eu peguei duas partes. Eu peguei o sacrifício mais agradável a Deus e um pedacinho também das instruções dos Espíritos. Deixa eu só... É porque eu escrevi de um jeito aqui que nem eu estou entendendo, sabe? É um negócio de louco. Mas deixa eu pegar aqui. Calma aí. Quer ir o próximo e depois eu volto? É a letra não, né? Pelo amor de Deus, não me decepcione. Deixa eu pegar aqui. Jussara, tá aparecendo aquele papel de lembrete do Faustão? Olha isso, como é que tá isso? Tá assim, nesse nível.
Ai, deixa eu ver aqui. É o sacrifício mais agradável a Deus. Deus do céu. Não, o que eu coloquei assim, é o que o homem faça ao seu próprio... Peraí, gente, não tá legal aqui. Vou falar da instrução dos espíritos, né? Que o próprio João Evangelista é o espírito que nos diz, né? Que nos aconselha nessa parte das instruções dos espíritos. Então, ele relembra aquela fala de Jesus quando ele fala que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Né? Ele fala sobre isso e diz que perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Ele fala que tem duas maneiras de você perdoar, né? Tem o perdão dos lábios e o perdão do coração. O perdão do coração é aquele que lança o véu sobre o passado, ou seja, a gente já estudou isso outras vezes, não é você esquecer, né? Só quando você realmente está na Terra, encarnado ainda, né? A gente ainda não está nessa condição de esquecer realmente, né? No sentido da palavra esquecimento. Mas a gente não esquece, mas não fica ressentindo aquilo o tempo todo, né? E ele fala que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras, né? Então é isso, muitas vezes a gente fala, eu te perdoo, mas aí tem sempre uma condição, eu te perdoo se você, né? A gente até falou isso esses dias no Evangelho, sempre condicionado a alguma coisa. E será que esse é o perdão verdadeiro do coração, né? Pelo que a gente está estudando todos os dias aqui no Evangelho, vem mensagens muito fortes, assim, às vezes até duras e repetitivas. Por quê? Porque a gente está mais duro do que a mensagem, está igual uma rocha e a mensagem vem para poder quebrar essa casca que a gente criou, né? De resistência, pelo orgulho, pelo egoísmo, vaidade, essas coisas, as mazelas do corpo, né? E aí vem, às vezes a gente, como hoje, a Suzana abriu novamente a página que ela abriu, por que será? Né? Então é para reforçar isso na gente. E aí vai para o perdão. Então, o João Evangelista, ele fala que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos. E é verdade, né? Não adianta falar que você perdoa, mas você não... Ele até cita uma coisa aqui no Evangelho, que ele fala assim, você diz que perdoa, mas fica feliz quando acontece um infortúnio com a pessoa. Você, por dentro, você está lá, ó, vibrando. Será que é perdão mesmo? Então, a gente entende que ainda na carne a gente não consegue esse perdão absoluto de esquecer, né? Porque ele diz que só os grandes espíritos conseguem isso, né? Quanto menos preso à matéria, aí sim eles vão conseguir realmente se livrar desses sentimentos, que não é o nosso caso ainda, mas a gente se esforça, né? Ao longo das nossas vidas, para a gente poder estar aos pouquinhos minimizando esses efeitos, né, do orgulho, das coisas que a gente ainda carrega muito forte na gente. E às vezes a gente realmente fala assim, eu te perdoo, como eu falei, mas se você fizer isso, mas se você fizer de novo, não tem perdão. Por que não? E se fosse você no lugar do outro, você não, né, não gostaria? Porque tudo, quando a gente erra, a gente é capaz de qualquer coisa, de matar, de qualquer coisa. Não adianta falar assim, eu nunca mato. Você não sabe. A circunstância é que vai determinar. Você não sabe se você vê seu filho sendo maltratado, morto. A vontade que uma mãe tem quando encontra o assassino é querer matar, né? Então, nós somos capazes de qualquer coisa. Depende das circunstâncias. Então, eu falo assim, isso eu tiro por mim, porque eu já falei, eu nunca faria tal coisa que um dia eu fiz. Eu falei, nunca vou fazer isso, mas nunca. E aí vem a lição, né? A prova. Aí vem a prova, vamos ver se ela realmente vai passar nessa prova. Perdi, zerei a prova, zerei. Vou ter que passar de novo. Estou estudando para quando chegar o dia da prova eu poder passar. É isso. E tem um pedaço logo no início do Evangelho que fala, do início desse capítulo, né, que fala que a misericórdia, deixa eu só achar aqui, a misericórdia e a brandura andam juntos, não, a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Então, na sequência aí, né, a gente já falou sobre, acho que
já falamos sobre uma das bem-aventuranças, que é o dos mansos. E aí, se eu não for misericordioso, eu não consigo também ser nenhum desses dois, né? E nesse capítulo também fala mais abaixo de reconciliai-vos, né, com os vossos inimigos, que é essa questão da misericórdia. E aí eu lembro, a gente como espírita, né, eu lembro do seu altivo, a Ariane lembra, né, quem é o seu altivo, né? Eu lembro do seu altivo que ele falava que, cara, assim, não desse jeito, né, que ele era um senhor que tinha um linguajar num outro nível, mas era tipo assim, cara, se reconcilia aqui, enquanto é tempo de você estar aqui com ele, porque quando desencarnar vai ser muito mais difícil fazer essa reconciliação, porque aí a gente acaba se afastando cada vez mais, né? Aquele grupo, você acaba indo para aquele grupo que você mais se afiniza. Então se acerta aqui, aproveita esse momento, essa encarnação e se acerta logo. Ele deixava sempre essa mensagem em todas as palestras, toda vez que ele falava sobre assuntos relacionados a isso. Não vou falar mais não, eu já falei o suficiente hoje. Mas vocês têm total razão, né? Como estão falando, o assunto sempre cai, porque essa lição a gente precisa muito, né? Até virar o nosso hábito natural. Porque é só vigiar os nossos atos, né? Qual o nosso instinto, né? Quando a gente é ferido, a gente é atacado. O sangue esquenta, né? A gente sente aquela impulsão da adrenalina, aí tudo bem, é normal, nosso estágio, mas o que a gente faz depois, né? Então, a velha receita, né? Se calar um pouco, se afastar, porque quando a gente fala de cabeça quente, acaba se arrependendo depois, né? E quando você está alterado, parece que você remexe no fundo do lodo, né? Como o Chico sempre falou, nunca pressione muito a pessoa muito, porque se você vasculhar muito esse lago, ele acaba soltando todo o lodo que tem no fundo. Então, esse é o nosso retrato, né? Então, aquela velha receitinha de sempre respirar fundo, porque se você responder de cabeça quente, eu faço muito isso, porque se responder de cabeça quente, a gente acaba prejudicando. Mas esse aquela da água do Chico, né? Eu trouxe... Aqui, ó. Oi? Não, só complementando aqui no final. É do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. Ele fala comenta, né, sobre esse versículo, né? Aí no final ele fala assim: perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas, né? Aquela questão que Cristo respondeu, né? Perdoar 70 vezes 7, né? Pô, mas isso e isso também, né? E ele continua: todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro, né? Então, todos somos suscetíveis de falhar, né? A todo momento a gente pode cair e cometer o mesmo ato. Então, a gente não tem muita, julgando assim, moral para crucificar alguém, né? Quem somos nós para julgar? Ele finaliza: usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Essa é a chave, né? À medida que você perdoa, você é perdoado. À medida que você usa da misericórdia com os outros, você é utilizado com você também. Então, a gente sempre tem que estar lendo, sempre estar estudando, refletindo, para no momento do ápice do acontecimento você lembrar de tudo isso e virar teu instinto, né? Então, é esse exercício mesmo de escolinha. Lê, estuda, porque por isso que a gente está aqui sempre falando, repetindo, para ver se sai daqui da cachola e desce. Porque não é fácil. Não é fácil porque é meritório. Se fosse fácil, né? Você leu, decorou, tá pronto. Não é assim. É você ler, estudar e principalmente viver. Esse é
é o grande desafio, né? Se fosse tão fácil, estaria todo mundo curado nesse nosso globo, né? Então, os alunos são muitos, né? E o Cristo está aí para nos auxiliar sempre. Gente, tem mais um. Eu pesquisei, não sei se foi no mesmo livro, Léo, na mesma lição. Na Luz da Compaixão, foi esse? Eu peguei um trechinho que eu achei muito bom. Que ele diz assim, que a crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza, são chagas que o tempo cura. Então, é o tempo, não é você que vai ficar dizendo. E ele ainda diz o seguinte, que a gente não vai sanar o desequilíbrio do louco, cortando a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor cortando-lhe os braços. Então, não é por aí, como o Léo estava falando desse livro, acho que ele pegou outro trecho, né? Essa parte aqui ficou muito legal para mim, porque não adianta. É o tempo que cada um vai precisar para chegar nesse entendimento, né? Cada um tem o seu momento de despertar e de fazer acontecer aquilo tudo. E outra parte do Evangelho, que eu fiquei aqui meio, né, perdida nas minhas próprias letras, da parte do sacrifício mais agradável a Deus, porque ele fala que antigamente, quando ia se oferecer um sacrifício, você tinha que estar puro, né? Você tinha que estar tem que estar, na verdade. Antigamente não, as pessoas iam, ofereciam seus sacrifícios, mas por dentro ali tinha animosidades, tinha uma porção de coisa ruim, e ele fala isso, que é o que você faz com o seu próprio ressentimento. Você tem que tratar, você tem que tentar se melhorar para na hora que você for levar a sua oferta, né, ao Senhor, quando você estiver no templo do Senhor, você está com o seu coração dessa forma, coração puro, né, limpo, na verdade, né, desses sentimentos. É isso. Tá bom, seu Erivelto, para você? Tem uma coisa uma coisa legal, a junção disso tudo, que eu acho legal, que é uma lição interessante, né? Qual a chance da gente voltar na próxima encarnação numa família espírita e ter contato com toda essa informação de novo, entendeu? E fazer uso disso, né? A gente pode nascer, por exemplo, no Nepal e nem tomar conhecimento do espiritismo. A gente pode, né? Então, eu gosto sempre de fazer esse exercício, né? Porque a gente está falando, poxa, ler, praticar, legal. E isso é muito importante. A gente aproveitar a encarnação, né? Como o Erivelton falou ali, é fundamental, né? Porque a gente não sabe, eu não sei se vocês já leram Ave Cristo, é uma história muito bonita, passada na época de Cristo, em que o pai pede para voltar para salvar o filho, né? E aí, na conversa entre o pai e o mentor fala para ele, olha, mas você não precisa mais reencarnar, você tem certeza que você quer reencarnar? E ele fala, não, eu sei, eu quero. E ele falou, tudo bem, mas não se esqueça que ninguém vai ao mar sem se sujeitar ao sabor das ondas. Né? Então, olha só, ele já não precisava reencarnar e ele ainda corria o risco de reencarnar e se perder. Né? Imagina a gente, né? Que de certo precisamos reencarnar. Então, é legal a gente pensar nisso. Pô, se a gente tem essa oportunidade agora, vamos ficar muito atento em relação a isso. Né? A ser manso, todo o ensinamento que a gente tem na mão. Então, cara, interioriza isso, como o Léo falou, né? Interioriza isso para que na próxima isso já venha como padrão. É que nem aquele moleque que tem 4 anos de idade e toca violão pra caramba, né? Isso veio dessa encarnação? Não veio. Então, poxa, que o nosso comportamento seja, com 4 anos de idade, falar, olha, ele é um santinho, graças a todo o trabalho que a gente fez, né? Eu acho que é legal essa visão. Muito legal, Alexandre, essa reflexão. E eu fiquei pensando, né, mãe, numa frase do Evangelho, do capítulo, né?
Bem-aventurados os misericordiosos, que ela fala assim: feliz daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Eu acho que ela é a mesma coisa, né? Bem-aventurados que são misericordiosos. Aí vamos falar isso de outra forma. Aí o Espírito Simeão vai lá e fala assim: feliz daquele que pode todas as noites adormecer dizendo, nada tem. E aí eu fiquei pensando, né, nisso, no quanto, ao mesmo tempo, a gente encara que os ensinamentos são difíceis, que parece que é uma coisa assim, e que, na verdade, difícil é ser como a gente é. Porque eu acho que, eu não sei, às vezes eu fico pensando por que é tão fácil tacar pedra, por que é tão fácil julgar, mas ao mesmo tempo não é fácil, porque quanto mais a gente faz isso, mais a gente arruma problema pra gente, mais a gente sofre. Então, assim, a gente fica num ciclo ali só de uma coisa que a gente tá, eu acho que é como se a gente tivesse viciado em fazer isso, como se a gente tivesse meio que dependente disso, assim, mas habituado a tal forma que o negócio está entranhado na gente. E aí a gente tem essa dificuldade para sair, mas isso o tempo todo só compromete a gente, só traz problema para a gente. E quando, em seguida, vem aquele trecho que a Jussara citou. Aí eu vou destacar só mais uma vez esse pedaço, porque eu acho muito profunda essa explicação. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. E eu fico pensando, né? O quanto o perdoar o outro tem a ver com você e não com o outro. No sentido de libertação, no sentido de você não carregar mais o ódio, o problema, a questão, não carregar mais o outro dentro do teu coração dessa maneira, de você não ficar ali. Aí eu lembrei de um filme, todo mundo já viu o filme A Cabana? Gente, se não viu, veja. Quem não viu ainda, todo mundo viu, né? Gente, esse filme é assim, é para ver e refletir sobre esse capítulo Bem-aventurados de misericórdia totalmente, os misericordiosos, porque assim, ele já resume tudo, não precisa nem falar muita coisa. Né? Ariane, uma coisa que eu acho muito legal, uma reflexão que eu faço em relação ao perdão, como você colocou, é que o verdadeiro perdão é aquele que a pessoa fala, você me perdoa, e você fala do quê? Né? E aí você perdoou, porque não existe nada, né? Porque não existe, porque se existe. E o exercício de perdoar é um exercício individual. O problema não é o outro, é você. Você não tem que perdoar o outro, né? Você tem que perdoar o que você está julgando no outro, o que você está pensando no outro, o que você está projetando no outro, né? Então, acho que é muito legal. O verdadeiro perdão é aquele que você nem sabe o que aconteceu, né? Porque não faz sentido para você, né? Uma coisa também, deve ter acontecido com vocês também. Quando acontece algum desentendimento, né? Seja pequeno, não sei, mas eu não durmo bem. Na hora de dormir, parece que eu fico incomodada, é um negócio ruim que dá dentro da gente. Mesmo que não tenha sido você que tenha provocado aquilo, mas você se envolveu naquela situação, a energia mudou, as suas células sentiram. E na hora que você vai deitar, a sua cabeça pensa naquilo, mas por quê, meu Deus? Mas por que eu tinha que estar ali naquela hora que aconteceu aquilo? Né? E quando é diferente, quando você se programou, por exemplo, hoje eu vou fazer isso, isso e isso, e dá tudo certo. Quando você deita, você fala assim, meu Deus, ai, graças a Deus, tudo bem hoje, né? Aí você dorme bem, dorme tranquilo. Diferente quando acontece uma coisa assim ruim, né? É esquisito. Como que a gente é impactado, né? Demais, né? Pelo menos eu sinto. Coloquei ali, ó, no chatzinho, os esforços. Questão 909, né? Ou seja, essa questão aqui é um negócio que me dá até raiva, viu? Deus é mais. Tenho raiva de mim mesma, tá, gente? De mim. Meu Deus do céu. Pá! Bora! Anda, caminha! A gente pode ir para o limpo ou não? Pode. Vai lá, Suzana. Bem-aventurados os limpos. Fala. Quer falar? Não?
A gente vai acabar um voltando no outro também, né? Porque um está conectado no outro, né? Então, eu acho que pode seguir que a gente vai continuar sempre Ah, tá. complementando, né? Um complementando o Tudo outro. está ligado, tudo está conectado, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí eu vi que o Pastorino, ele fala mais ou menos assim: pureza no coração no sentido de renúncia, de ausência de apego. Nada possuímos, tudo pertence ao Pai. Aí eu achei bonitinho isso que o Pastorino colocou. E também naquele outro Religião dos Espíritos, capítulo Pureza, também resumindo assim o que está escrito, não sei se vocês leram, está escrito mais ou menos assim: saiba encontrar presença divina em todas as situações, em todas as criaturas. Aí ele vai falando, eu vou colocar aqui no chat, ele vai falando coisas que é da manjedoura, que significa humildade. Ele fala de Maria de Magdala, que era sem condições era sem valor pela condição que se mostrava na vida pública, mas que mesmo assim ele viu o lado bom dela, Jesus no caso. Aí fala de Pedro e Simão, que era rude, inconstante, mas que mesmo assim Jesus viu o lado bom, as coisas boas, a pureza do coração. Aí fala de Judas, que era um negociante de expressão suspeita, mas que Jesus também viu o lado bom dele. Fala de Saulo de Tarso, que era o guardião intransigente da lei antiga, mas que Jesus sabia o que era bom ali e foi lá e não deixou para lá. E aí o texto arremata dizendo assim: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. Aí eu achei bem, bem bonito esse texto aqui do capítulo 11, Pureza. Eu peguei uma parte aqui do Evangelho que fala da verdadeira pureza, né? A verdadeira pureza, mãos lavadas. Que também, deixa eu ver se é esse, meu Deus. Que fala que não basta que se tenha aparência da pureza. Acima de tudo, é preciso ter o coração puro, né? E muitas vezes você tem palavras lindas, maravilhosas, mas voltando. Aí a gente vai voltar do altar, que tá tudo sujo por dentro, né? A gente tá sempre voltando, tudo interligado. A gente precisa ter realmente esse coração puro. Eu peguei uma parte aqui que eu tô querendo, nas minhas anotaçõezinhas, que fala de eles citam a parte que deixar que venham as minhas criancinhas. E eu anotei aqui uma coisa que me deixou assim intrigada. Eu falei, gente, como que é essa pureza das crianças? Como que é que Jesus queria, né? Se referia a isso. Aí tá dizendo assim, Jesus chamava-se a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Aí me chamou a atenção isso, né? Que são fracos, que ficam cambaleando, que não estão firmes na fé, que não sabem ainda, a ignorância, na verdade, né, das coisas boas. E essas pessoas são mais frágeis ainda do que aquelas que não têm, não são... que não tem nenhum tipo de vício, digamos assim, né? Eu imaginei por esse lado. Eu não sei se vocês pesquisaram essa parte e eu fiquei meio confusa. Eu pensei assim, mas será que é isso mesmo? Nessa parte que deixar que venham as minhas criancinhas, referindo ao coração puro das crianças. Só que aí para mim era isso. Só que quando eu comecei a ler, eu vi que era voltado para a infância intelectual. Alguém viu isso? Aí eu fiquei meio... Falei, será que é isso mesmo que eu entendi, gente? Eu queria falar, mas eu estou procurando aqui o texto. Peraí que eu vou procurar aqui para poder falar sobre isso daí que eu achei interessante que você falou, Jussara. Peraí. Se alguém quiser começar a falar, que está abrindo aqui ainda.
Jussara, onde que você falou que leu isso? Deixai que venham a mim as criancinhas, se referindo no texto, é isso que eu estou procurando aqui. Deixa eu tá. Do É sobre o Evangelho, né? Que tem no Evangelho deixar as minhas criancinhas. Aí, o que eu tinha notado aqui sobre isso é que são, no caso, ele fala de crianças pequenas que ainda não despertaram ainda o seu passado, que ainda tem o esquecimento do passado, que a vida material ainda não trouxe nada de ruim, nenhuma atitude perversa. Então, são as crianças bem no início mesmo da infância. Uma característica dessas crianças é a simplicidade. O adulto, ele complica tudo. A criança não. Tudo é muito fácil, tudo é muito simples. Se tu perguntar para a filha do Léo se ela quer comprar alguma coisa, lógico, ela quer comprar. Ela pega, pai, pega o cartão de crédito, vai lá e compra. Não tem noção, entendeu? Tudo é muito... É um galho verde, é como um galho verde, né? A criança, ela é maleável. E por isso é tão importante você saber educar uma criança para poder... mesmo ela na fase adolescente, que ela pega todo aquele ensinamento ali que ela teve na infância, na pequena infância, mesmo ela não tendo sido uma pessoa boa numa outra existência, mas aquilo fica bem enraizado nela se ela tem uma boa criação, né? E a criança também tem alegria de viver, tem os olhos da esperança. Então, eu acho que quando fala no Evangelho, fala dos pequeninos, fala disso, fala da humildade. A criança se adapta fácil a outras crianças. Se um adulto chega numa roda de adultos, assim, um adulto não conhece ninguém, ele fica meio ressabiado, assim, de entrar ali na roda. Criança não. Criança vai. Criança faz amizade. Criança, sabe? Tá nem aí, se interage imediatamente com outras crianças, não tem religião, não tem classe social, não tem roupa de marca, não tem cabelo despenteado, entendeu? Isso na primeira infância, né? Todo mundo se mistura, todos são iguais, criança é leve, cheia de vida, é criativa, cheia de sonhos. Se você perguntar para uma criança de 3 em 3 meses e anota, o que você quer? Léo, pergunta para sua filha, a partir de hoje. Daqui a 3 meses você pergunta, o que você quer ser quando crescer? Ela vai falar uma coisa. Daqui a 3 meses ela vai falar outra. Ela é livre, ela quer ser coisas diferentes. Ela... O que mais que eu botei aqui? E aí eu botei assim, fala, quem quer falar? Não, então, Su, porque tá lá, gente, nas instruções dos espíritos, por isso que eu me perdi nisso aí. Dá uma olhada aí, Su, para você ver, nas instruções dos espíritos, que eles dizem assim, Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não concluída na categoria superior da razão e da vontade que exerce em torno dela e por ela. Aí eu fiquei nessa, os fracos, os escravizados, os viciosos, eu fiquei meio que na viagem aí, entendeu? Por isso que eu perguntei. Que ele faz essa associação, deixar que venham a mim as criancinhas, lá nas instruções dos espíritos, se referindo a essa infância intelectual, que ainda é criança, entendeu? Então eu não peguei essa parte, então eu tenho que ler de novo. Então. Não, mas cabe as duas interpretações, estão certas. Tem duas interpretações, tem várias, eu gostei muito dessa interpretação da infância intelectual. Eu não conhecia, porque a gente sempre associa ao que a Suzana falou. É muito claro para mim isso daí da Suzana. Eu nunca tinha prestado atenção nessa parte dessa infância, assim, que Jesus estava se referindo a esse tipo de infância. Então, não é porque são pequenininhos, mas a pessoa pode ser adulto, mas ainda é infantil intelectualmente para certas coisas, entendeu? Igual aquele Se você pensar, nós como espíritos... Ou seja, a gente, né, Lívia? Ou seja, a gente, todo mundo, né? Todo mundo na infância. Todo mundo, assim, a gente, na escala evolutiva, nós somos crianças imaturas em relação à escala evolutiva de Jesus Cristo, entendeu?
Tipo, ele é um ancião e a gente é criancinha, entendeu? Então, eu acho assim, eu entendi essa maturidade espiritual, eu entendi a parte da Su e eu entendi a parte da Ju. Mas a da Ju, acho que eu entendi mais ou menos assim, que quando ele fala assim, vinde a minhas criancinhas, eu acho que ele quis dizer assim, todo mundo, ó, chega aqui, entendeu? Porque vocês estão tudo no mesmo barco, sabe? Vocês estão tudo, não tem ninguém aqui melhor que ninguém, sabe? Tá todo mundo no jardim. Acho que ele quis dizer isso, sabe? Vem aqui me escutar porque a coisa não tá boa, não. Entendeu? Então, acho que foi mais ou menos isso. Eu acho que ele usou as crianças como uma analogia, né, para isso, né? Para a gente entender melhor, porque criança, foi o que a Su falou, a criança é inocente, é livre, entendeu? Ele quis fazer essa analogia, foi assim que eu entendi. Tem aquela história também, que no caso do Zé, que outro dia no Evangelho, quem leu foi a Neuza. Não sei se vocês lembram, Léo. Ele é uma criança, né, aos olhos de Deus. A história do Zé é mais ou menos assim. Ele entrava na igreja, aí ele falava... Volta, rapidinho. Tá, eu tô aqui, Deus, eu tô aqui. Só falava isso, a prece dele era só essa. Aí um dia ele parou de ir na igreja e o padre foi procurar saber. Ele estava internado, tinha sido atropelado, alguma coisa assim, estava lá no hospital. E como ele não tinha ninguém, assim, de família e tudo, acho que o padre foi lá, é mais ou menos assim. Aí quando chegou lá, ele perguntou pro Zé, pô, Zé, você tá sozinho? Não sei. Não, todo dia vem um senhor aqui, senta na cadeira. E aí, no caso, era Jesus que estava indo lá fazer a visita para o Zé, que o Zé se assemelhava a uma criança, né? A característica da humildade dele. E quem sabe contar essa história aí, eu não sei direito, é mais ou menos assim. Eu acho que o Zé era uma criança aos olhos de todo mundo, né? Nós somos crianças aos olhos de Deus, mas ele tinha o coração puro, é isso que eu estou querendo dizer nessa história. É isso mesmo, Su. E aí, acho que Jesus chegava e falava, oi, Zé, eu sou Jesus, alguma coisa assim. Aí ele, não, todo dia eu recebo visita. Aí o padre ficou assim, aí a enfermeira ficou assim. Era Jesus que ia lá. A humildade da pessoa que aproxima ela de Jesus. Fala, Ju. É isso, era essa minha dúvida, que eu nunca tinha visto, assim, essa comparação, essa associação, essa analogia voltada para esse lado, sempre para esse lado puro da criança, de não ter preconceito, de não ter, né, de estar livre dessas coisas. Eu nunca tinha lido, na verdade, essa parte. E aí eu falei, será que é isso mesmo, gente? Aí é isso mesmo. Bom, agora os pacificadores. Já fechou, limpo de coração? E que a gente possa manter a nossa criança interior viva, alegre, tendo a alegria de viver. Isso é o que eu mais faço. Engraçado que vocês estavam falando aqui né, a gente estava, né, falando, né? E eu penso assim nas bem-aventuranças. Eu não sei se a gente já falou isso em algum dia do estudo das bem-aventuranças. Parece igual videogame. São vários níveis. Começa no nível fácil, tipo, bem-aventurados, pobres de espírito. Seja humilde, só isso. Aí depois começa a ficar mais, entendeu? Até o final, que é pacificador. Aí o que é pacificador, assim, que eu coloquei aqui? Que é aqueles que estão em paz consigo mesmo, eu estou em paz comigo, mas eu também transmito paz para o meu outro, para o meu próximo. Então, sei lá, até a gente chegar nesse nível, né? Primeiro estar em paz com a gente e depois passar a paz para esse outro, entendeu? Então, eu acho que as bem-aventuranças é bem isso. São tipo níveis de videogame e a gente tem que ir cumprindo, entendeu? Até ter tudo, né? Vai demorar um pouco, mas enfim. Mas, Lívia, tem pessoas, não sei se vocês percebem, tem pessoas que se aproximam e nos transmitem uma tranquilidade, né? Compensação, tem outras que nos deixam acelerados. Tem aquelas, nossa, é tão bom estar do lado de fulano. Poxa, fulano transmite uma paz, uma sensação de bem-estar. Poxa, eu queria estar do lado de fulano o tempo todo, né? Graças a Deus que temos pessoas assim perto da gente para
dá uma injeção de ânimo, né? Porque já pensou a vida que a gente leva só e não ter um refrigério desse de amigos, né, irmãos, né, para poder nos ajudar? Poxa, nem fala. A Lívia falou que esse daí está um nível mais à frente, então já fica até um pouco mais tranquila, né? Já que ela colocou assim em níveis. Porque quando eu li aquela página de Emmanuel, essa foi a que mais me deixou assim... Essa bem-aventurança que me deixou assim triste, né? Porque eu fiquei, meu Deus do céu. Emmanuel faz uma... Nesse Ceifa de Luz, no Erguimento da Paz, ele faz uma lista do que seria essa pessoa. O que seria o pacificador, né? E aí ele vai citando várias coisas. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, a gente... Fala umas aí pra gente, fale algum aí pra gente Tô muito saber. distante. Alguém chegou a ler essa mensagem do Ceifa de Luz, do Emmanuel, que está na coisa? Ele fala assim, quantos se consagram no cultivo da paz no cotidiano, né? Ele fala que a gente fala muito de paz e tal, e quem fala da paz no cotidiano. Aí ele vai fazendo a lista, né? Dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelos bálsamos do entendimento fraterno. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Tudo que a gente estava falando, eu acho que das outras bem-aventuranças, ele vai resumindo. Dos que enxergam problemas, procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Quem consegue fazer isso? Assim, sem perturbar o ânimo alheio. Dos que recolhem confidências afetivas sem passá-las adiante. A gente tem algumas coisas que eu acho que a gente, em algum grau, a gente já consegue, né? Nem sempre a gente passa tudo adiante, eu acho. Dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências amargas. Dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. Aí o que a Jussara falou, né? Daquela pessoa que, onde está, ela edifica... Hein, Ariane? Porque tem gente que é desagradável também, né? Vamos combinar? Tem gente que não sabe ser, não, sei lá, eu não sei, tem gente que faz questão de ser desagradável. Você fala, nossa, que o céu tá tão bonito. Não, não tá, odeio calor. Tá, eu tô falando o A, você tá falando o B. Corta o barato da pessoa ali na hora. Como é que pode? Tem gente que é assim. Não, realmente, tá lindo o céu. Tá bom, é você que não gosta, a pessoa que tá falando gosta, aí você vai lá e pei na pessoa. Não pode, gente, isso. Não é bonito. É verdade. São muitas coisas, porque se a gente for analisar assim direitinho mesmo, eu fiquei analisando algumas coisas assim, fiquei um pouco assim, pensando, meu Deus do céu, cara. Mariane, você consegue disponibilizar o texto? Esse aqui que eu tô lendo? Consigo. Que bom. Eu queria ele. Eu queria chamar a atenção para uma reflexão que eu fiz essa semana, disso tudo que a gente está falando. Gente, e eu acho que nesse nível aqui, mais do que no culto, né? Porque no culto tem pessoas que vêm de fora, que estão chegando, que é o primeiro contato e tal. Agora, num grupo como o nosso aqui, cara, a responsabilidade é muito grande. A gente já não pode mais errar em coisa boba. A gente está numa fase de transição. Então, isso que tu estavas lendo aí, Ariane, imagina, gente, no mundo como está, de bolsonaristas e lulistas e extremistas ao extremo, né? A gente precisa se posicionar diferente. É muito importante, por exemplo, quando a gente for se posicionar em relação à política, eu estou falando no diálogo comum, no dia a dia, no trabalho, com o colega, com a mãe. A gente precisa fazer um trabalho muito forte na gente, porque, acima de qualquer coisa, o planeta está precisando da gente. Não dá para a gente estudar, não dá para a gente estar aqui toda quarta-feira, todo dia no culto,
e não ampliar o nosso horizonte comportamental, como o Léo falou, sabe? Não dá mais. A questão comportamental para a gente é muito grande. É o famoso trabalhadores da última hora, sabe? A gente realmente é trabalhador da última hora. A coisa está virando, né? E eu não sei se vocês têm essa percepção. Eu acho engraçado quando as pessoas falam os haters da internet. Cara, eu estou vendo hater em tudo que é lugar, não é internet. Sabe? A internet é ferramenta. Nós viramos haters. Nós viramos haters. E aí, quando a gente está num diálogo, a gente tem que tomar nós espíritas, temos que tomar uma postura muito rigorosa conosco no nosso posicionamento, sabe? De não propagar. Eu acho que essa mensagem, Ariane, que você trouxe é uma bênção, assim, né? Porque ela está falando isso. Pô, cara, você não pode ir para uma conversa sobre... Eu estou usando o Bolsonaro porque está na moda, é nosso presidente, né? Mas não estou fazendo apologia a ninguém. Mas você não pode entrar num grupo pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro e emitir uma opinião que agrida o Bolsonaro. Já não compete mais a gente, sabe? E depois é o que eu falo, quem somos nós para julgar Bolsonaro, Lula? Quanto você conhece da vida dessa pessoa? O quanto a gente conviveu com essa pessoa para a gente poder se manifestar de uma forma, né? É isso, ó, conduta espírita. É exatamente isso, Márcia, conduta espírita. E eu acho que agora, sabe, para grupos como o nosso, para situações, nós que estamos buscando, gente, a gente precisa se posicionar como espírita, como cristão, acima de espiritismo, como cristão, sabe, de verdade mesmo. Então, não é falar a bem-aventurança, é ser pobre de espírito. Então, quando a pessoa estiver falando lá, pô, não, porque fulano, beltrano, ciclano, você fala, é mesmo, sabe? Será que é isso tudo? Será que é assim? Eu não sei. Eu não, sabe? Então, acho que o momento é um momento de chamado muito grande para nós espíritas, sabe? Cada vez mais está me chamando a atenção esse posicionamento que a gente precisa tomar. Alexandre, eu vou só ler só um trechinho de um estudo que foi do capítulo do versículo 5, né? Que hoje eu estava dando uma olhadinha do livro, é exatamente o que você está falando, né? É do livro da Esperança de Emmanuel, Amenidade. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário. A desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim um clarão que oriente aos outros e ilumine a nós. Então, como é que a gente vai iluminar a nós mesmos, né? A gente, com o nosso comportamento, a gente tem, às vezes não precisa falar, como você disse aí, né? Falar com outro, não, seu exemplo, é o que você falou, não, será? Isso mesmo. Não só simplesmente ficar calada sem ouvir, não. Se der oportunidade, também falar não só com as palavras, mas com o seu comportamento, que é o que mais vai levar em consideração no caso, né? Mas é isso, e você estando bem com você já tendo esses princípios já interiorizados, bem sólidos, que não é o nosso caso ainda, né? Sabemos disso, mas assim, uns mais do que outros, a gente saber calar, ainda mais mulher, né? Você sabe que a gente gosta muito de falar, né? A gente fala muito. Então, às vezes, a gente precisa, né, calar. Eu sou faladeira demais, então eu tenho aprendido assim, às vezes, eu até sei o que eu quero falar, mas eu pergunto, para que eu vou falar? Agora não é o momento, eu não vou falar, porque eu sei que se eu disser o que eu penso, é para mim. Eu sei que eu vou afetar aquela pessoa, porque ela não pensa igual a mim, entendeu? Jussara, só uma coisa, a mulher fala muito mais porque vocês não sabem quando a gente está reunido, rapaz. O homem é um bicho terrível também, pode ficar despreocupada. Mas é exatamente isso, é exemplificação, gente. Sabe, exatamente. A gente não tem noção
do mal que a gente pode causar com as nossas palavras. A gente não tem noção, é o famoso efeito borboleta. Às vezes você fala uma coisa que pode tomar uma proporção na mente de uma pessoa, sabe? Você pode, aquele famoso na veia, né? Você pode dar na veia sem saber que você está dando, e não deixa de ser responsabilidade nossa, entendeu? Então, isso é muito importante para a gente. Alexandre, ainda mais em tempos virtuais, que às vezes a gente coloca, não dá para a gente se expressar direito, né? Tudo bem que aqui a gente está numa videoconferência, a gente fala, mas às vezes você bota uma frase ali, não era aquilo que você queria falar, a pessoa entender, você queria falar uma coisa, a pessoa entendeu outra e já gerou aquela discussão toda, né? É muito delicado a gente estar nesse mundo agora virtual e a gente se expressar e a gente vai falar uma coisa, poxa, mas eu não falei com essa intenção, mas eu entendi assim, agora já era, aí já aconteceu tudo. Tá muito difícil, assim. Difícil não, tá desafiador, que agora aprendi essa palavra, tá? É verdade. No livro Deus Conosco, de Emmanuel, ele fala sobre esse versículo. O título é Quando a pureza estiver conosco. É um pouquinho longe, né? Só o primeiro parágrafo já complementa o que estão falando, que ele fala assim: quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão, né? Quem somos nós para poder julgar alguém, né? Como o Alexandre falou, né? A gente não sabe o passado de ninguém, a gente não lembra nem do nosso, né? Se o próprio Cristo nos julgou, né? Quando levaram a mulher em julgamento em praça pública, que era comum da lei daquela época, apedrejar, né? Aquela injustiça que apedrejava só a mulher, o adúltero não apedrejava, né? E ele, com a pureza dele, não julgou ela. Ainda desafiou a população lá. Quem estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Ele não julga. Então, quem somos nós para poder julgar alguém que esteja no cargo acima? E a gente vê muito isso, né? A gente vê muito. Como você falou, do próprios espíritos, né? Eu passei uma vez uma experiência aí no grupo. Tá bom. Um grupo de espíritos. Não, vocês não estão, de pessoas que escutam, mas quando entrou a parte política, falei, caramba, não são mais espíritas, esqueceram tudo, virou uma guerra absurda, tomando partido para um lado, para o outro. Falei, caramba, esqueceram que o que temos atualmente, de agora, do passado, está muito longe ainda do evangelho verdadeiro ainda, né? E esquecem isso, né? Mas é porque não levam em consideração isso, né? Só é muito fácil julgar, né? Atacar, mas esquece que tem teto de vidro, né? E se não fosse esse esquecimento do passado, Léo, eu acredito que muitos de nós não teria dignidade de sair na rua. Eu sou principalmente, se eu lembrasse do meu passado, meu Deus, eu ficaria igual um tatu, cavaria um buraco e ficaria escondido. Mas a misericórdia de Deus faz você esquecer para você seguir em frente. Leonardo, isso mostra o quanto a gente ainda está distante, né? Eu estou falando na coletividade. Por quê? Eu tenho tentado encurtar o que eu estudo para o que eu faço, né? Mas é difícil, mas assim, é muito mais triste quando você vê colegas seus que estão buscando uma religiosidade, até mesmo espíritas, que leem, estudam e se comportam completamente, né, desigual daquilo que está. E é o que o nosso colega estava falando anteriormente. A gente tem uma responsabilidade muito grande, porque além da gente estar estudando, adquirindo conhecimento, né? A gente tem que colocar, isso é uma responsabilidade grande. Eu tenho Facebook, eu tenho redes sociais, e vocês podem vasculhar minha página e observar o que eu posto, né? Eu posto meu trabalho, eu posto imagens, mensagens, e eu tenho o maior
cuidado. Tem gente que pega aquela rede social, aquela página lá e coloca coisas, entendeu? Nem parece que é espírita, né? E aí a gente, da mesma forma que a gente julga, porque a gente julga a religião do outro, a postura do outro, nós também somos observados e julgados o tempo inteiro. E muitas vezes colegas que sobem no púlpito para poder dar palestra. Olha a responsabilidade. Teve uma vez que eu assisti o Haroldo falando que ele estava dentro do carro e um outro carro deu uma fechada nele. Ele abriu o vidro com o impulso de xingar o carro que estava ao lado. Aí o filhinho dele estava com 4 anos de idade. Falou assim, papai, será que esse moço não assiste uma das suas palestras? Aí ele, na mesma hora, subiu o vidro. Entendeu? Ele falou, opa, peraí, é verdade. E o filho dele, quer dizer, a espiritualidade agiu ali, né? Lógico, ele foi socorrido naquela hora. Ele pensa 10 vezes, porque ele fala que o trânsito tira um pouco o eixo dele, né? Então, ele já sempre lembra. Então, nós somos testados o tempo inteiro. E é nessa hora que a gente tem que se equilibrar, pensar, antes de falar, antes de postar, antes de se colocar, né? Seja em qualquer assunto, religioso, político, familiar, problemas, em qualquer assunto. A gente tem que ter uma postura diferenciada. Tem que ter. Eu não sei se você lembra, Márcia, você e o Léo, que também frequentam aquele grupo de sábado. Isso. Eu tive uma vez no grupo de sábado, teve uma pessoa que foi lá e ele falou, eu não sei se vocês estavam, não me lembro se o Léo estava, eu não me lembro quem estava. Eu me lembro en passant da situação, mas ele tinha um ressentimento tão grande, ali no Fé mesmo, tá? Porque ele tinha algum conhecido homossexual e que, dentro do Fé, ele sentiu o preconceito homofóbico, sabe? Então, isso está na pessoa, né? Eu acho que ainda tem pessoas que têm, mas olha a gravidade da situação, né? Como é que a gente ainda pode ter homofobia, xenofobia, ou qualquer fobia que seja contra qualquer pessoa que entende? Eu ainda ontem estava comentando isso. Uma vez eu fui numa reunião do Rotary Club, né? E aí é muito engraçado, porque a pessoa chega e fala, olha, meu nome é Luiz Antônio Fazão de não sei o quê, eu sou cirurgião, meu pai era cirurgião, meu avô era cirurgião, eu tenho tantas especializações, eu tenho não sei o quê, tal. Aí chegou a minha vez, eu falei, olha, que prazer, eu sou Alexandre, churrasqueiro, cozinheiro, né, pai de uma menina. Pô, sabe, pelo amor de Deus, né? Antes de nós sermos médico, cirurgião, homossexual, nós somos humanos e a gente está se esquecendo disso. A gente está se esquecendo disso. Antes de eu ser católico, protestante ou espírita, eu sou humano, sabe? E como humano, eu sou padrão, né? Todo mundo é humano, então é um padrão assim. Eu acho que um problema muito grande que a gente está tendo é rótulo, é rotular as pessoas, sabe? Então é Alexandre homofóbico, ou gay, ou protestante, bolsonarista. A gente tem que parar de rotular, né? É o Alexandre, ser humano, simples, um cara que está lutando para ser alguém melhor, que está buscando a felicidade, porque todo mundo acorda de manhã. Sempre falei isso, eu não acredito que exista mais do que 2% da população, se é que tem 2%, que acorda com maldade no coração. Eu acredito que 99% da população acorda todo santo dia querendo o melhor, querendo a sua felicidade, querendo paz, querendo... E aí a gente se perde nas nossas próprias... O Léo falou uma coisa que eu achei maravilhoso.
Eu não tenho a menor dúvida que eu fui assassino, covarde, pilantra. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho um medo danado de ler minha ficha. Se eu puder, eu vou viver na câmara do esquecimento para sempre. Né? Então, isso é muito importante. Né? Não, pode concluir, Alexandre. Já concluiu? Gente, vou fazer igual a Jussara. Gente, olha só. Eu estou gravando aqui no computador, 8h30 em ponto. Eu tenho uma reunião pelo celular com a equipe do meu trabalho. Eu posso deixar gravando aqui, vocês continuarem no computador, né? E eu saio do celular e vou atender a chamada. Ou a gente deixa esse finalzinho, que ainda falta alguns itens, né? Para quarta-feira que vem e a gente faz a prece final agora. Vocês que sabem. Su, eu concordo, mas antes eu quero julgar. Posso julgar? O Pode. Erivelto, ele tá lá deitadinho nessa rede. Ô, rede boa essa, hein, Erivelto? Que delícia! Gente, olha, eu amo. Eu venho aqui me esconder. Isso aqui é o cantinho. É o refúgio. É Refúgio do guerreiro. E assim, até a internet aqui pega mal a beça, mas, pô, depois do dia inteiro trabalhando, um monte de ligação, um monte de, enfim. Então, é o refúgio do guerreiro aí. Aí eu me escondo aqui é até meio escuro. Se eu virasse para o outro lado da rede, dava para ver melhor, mas aí eu não vou conseguir ver o teclado. Mas, enfim, é esconderijo aqui, cara. Pode julgar, não tem problema não. Você já pegou no meu pé da minha rede, eu sei. Né? Vamos revezar. Você sabe que eu te amo, né? Ó, coração para você. Tamo junto. Ju, faz Eu acho melhor a gente falar desse final mesmo no próximo, que eu acho que vai ainda dar um pouquinho de pano para manga. É. O pessoal está inspirado, verdade. Então vamos orar? Vamos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos conectar com o plano celeste, com o nosso Deus, nos conectarmos com Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, e toda a espiritualidade que toda quarta-feira está aqui com a gente, estudando, nos intuindo. E assim, Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais esta oportunidade de aprendizado, que nós possamos, Senhor, ao longo dessa semana, colocar em prática, Senhor, seus ensinamentos, o que nós estudamos hoje, que nós possamos ter um coração puro, que nós possamos ser misericordiosos, Senhor, conosco e com o próximo. Abençoa, Senhor, a nossa noite, que nós possamos ter uma noite de sono tranquila e refazedora. E que os bons espíritos possam nos intuir sempre no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Gente, eu vou tirar nossa foto. Agora é outro livro, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ih, arrasou. Eu não trouxe meu Kindle. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Gente, na próxima quarta pode ser o quem, onde, quando, como, junto com esse estudo? Porque eu acho que esse Você estudo acha é que pequeno, vai dar? É bastante coisa Vai dar, ainda? não. Sabe por quê, Ariane? A gente pode até pesquisar os anteriores também de outras fontes. Esse capítulo é muito grande, não adianta. Ele é muito Bem-aventurança, Ele é né, pô? muito grande, ele é muito grande. Ó, hoje a gente falou sobre 2, né? É. E aí, qualquer coisa a gente vê. Não. A gente Dois? falou mais. 7 e 8. Ah, não, 6, 7 e 8. 6, o 7, 8, o 9 9? e o 10. Não, Sim, olha, Não, 10 não. os 10. pacificadores, gente. A gente estava falando agora, que eu até botei a página de Emmanuel, que é dos pacificadores. Ah, tá, mas foi implicitamente, O 10 a gente falou junto com o 6, lembra, Erivelto? Que era o mesmo texto no Evangelho segundo faltam os 2 últimos versículos. Faltam os Agora 2 ficou o 11 e o 12. Mas aí a gente vê os anteriores de Estou outras falando fontes. pelas referências que a gente citou, entendeu? Sim, ok. Então tá, É gente. porque no Evangelho o 10 e o 6 estão juntos, né? Vamos lá. É isso que eu tô falando. Gente. É a mesma frase.
Sim. Vai, Sul! Beijo. Um beijo, gente. Boa semana. Valeu, pessoal. Boa semana. Boa semana. Até sábado para alguns aí. Tchau, tchau. Ah, tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos.